tempo de voltar com dupla honra. Você pode aí falar isso aí? Toca na vida da pessoa que está ao teu lado, diz assim: chegou para ti um tempo de voltar com dupla honra. Senhor Deus, fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus, e se você crê, diga amém. Quando Deus me permitiu ministrar a mensagem que tinha como tema Deus permite a ida, mas se alegra com a volta, nós falamos um pouquinho do Salmo 126, a partir do versículo de número 5. E ali nós tratamos aqueles que saem andando e chorando enquanto semeia. Esses voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então quem sai andando e chorando, esse voltará. Você entendeu até aí? Diga amém. E hoje, mais uma vez, durante o debate, Deus usou um pastor com um texto, e ele fez menção daquele texto, e aquele texto ficou a tarde toda no meu coração, e nasceu essa mensagem aqui, onde nós vamos falar sobre dupla honra. O texto em Atos, no capítulo 16, no versículo 19, diz que vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, bem, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Então vamos entender um pouquinho aqui. Paulo e Silas estavam indo para a oração, e de repente no meio do caminho eles se deparam com homens que estavam ganhando dinheiro através de uma pessoa com espírito de adivinhação. Eles estavam ali em meio à praça e ganhavam dinheiro justamente através daquele espírito, adivinhando as coisas. E Paulo, vendo aquela situação, ele resolve acabar com aquela história, e através do nome de Jesus, ele faz com que aquele demônio vá embora, e aquela pessoa se torne sã, livre. Mas isso gera uma revolta naqueles que ganhavam dinheiro. E essas pessoas que ganhavam dinheiro, elas perdem a esperança do lucro. E agora, como que nós vamos fazer? E de uma maneira cruel, eles agarram Paulo e Silas e levam eles até a praça pública, diante das autoridades. E o texto diz que eles chegam diante dos pretores e dizem assim: olha, eles são judeus. A primeira coisa que eu vejo aqui é que o apóstolo Paulo não tentou se levantar para dizer que era romano. Ele calado estava, calado ficou. E ele virou e disse assim: olha, eles estão tentando trazer costumes deles para nós, e nós não podemos permitir isso. De maneira nenhuma nós podemos
permitir que isso aconteça. E os pretores, então, eles deram uma ordem: faz o seguinte, vamos rasgar as vestes deles e vamos açoitá-los. E Paulo e Silas foi brutamente açoitado, ou eles foram açoitados. E você vai observar que eles, depois de terem sido açoitados, eles são levados para o cárcere. E ali são lançados, escolhem um carcereiro e diz para aquele homem: eles não podem fugir. Você está entendendo? Ele diz: sim, estou. Então guarde eles com toda a segurança. Eu vim hoje aqui como instrumento de Deus para te mostrar alguns segredos nesse texto. Porque quando a gente observa esse texto, nós vamos ver que Paulo e Silas, você conhece bem, eles oraram por volta de meia-noite, eles louvaram ao ponto de estremecer os alicerces daquele lugar. Algumas pessoas ministrando essa palavra diz que Deus permitiu que pelo menos algumas placas tectônicas, pequenas placas, se movimentassem naquele lugar onde eles estavam orando. Tamanho o poder da oração e do louvor. E ali então fez com que as paredes se ruíssem. E o carcereiro, num sono muito profundo, quando ele desperta, ele observa que havia tudo sido destruído. E ele pega a sua espada e vai se suicidar, porque era uma vergonha para um homem, um carcereiro, permitir que aquela pessoa que ele foi chamado para guardar fugisse. E ele pega a sua espada, porque era melhor para a sua família que descobrisse que ele se matou do que depois ele fosse morto em praça pública por ter permitido que aquelas pessoas que estavam presas fugissem. Você vai entender daqui a pouco essa mensagem. E de repente vem uma voz lá de dentro e diz: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. E aquele carcereiro então demonstra o interesse em chegar ao ponto de perguntar para o apóstolo Paulo: como é que eu faço? De que jeito que eu faço para conhecer esse Deus que você ministra? E o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você vai acompanhar esse texto de que aquele carcereiro cuidou. No versículo 33 vai dizer que ele cuidava das feridas do apóstolo Paulo e de Silas. Sabe, irmãos, esse mundo tem trazido dores. Algumas pessoas têm te ferido. Existem situações que têm te magoado. Existem situações que têm te deixado pior no quadro espiritual do que você estava outrora. Mas essa noite o Senhor está dizendo que é um tempo de voltar, mas não de voltar de qualquer maneira. Você precisa, como filho, como filha, entender que você precisa voltar com honra. Nós vamos acompanhar que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, a fornalha foi acesa 7 vezes mais. O rei que mandou lançá-los na fornalha foi o mesmo rei que depois abriu a porta para que eles saíssem. Então hoje o Espírito Santo está falando contigo que chegou um tempo de voltar, mas de voltar com dignidade, de voltar com dupla honra. Se as pessoas já não têm mais olhado para você da forma que elas precisam olhar, Deus fará com que um brilho aumente sobre ti. Eu tenho ouvido, e às vezes a gente ouve, que há uma luz no final do túnel. Querido, na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não tem luz no final do túnel.
A luz, ela brilha o tempo todo acima da sua cabeça, está à destra do Pai e reflete na sua vida. Então há uma necessidade da igreja compreender o valor que ela tem. Há uma necessidade dos irmãos compreenderem quem vocês são diante de Deus. Há uma necessidade de vocês compreenderem quem vocês são diante do inimigo de vocês. Ele precisa reconhecer vocês. E o apóstolo Paulo, ele percebeu aquilo. Primeiro eu quero dizer para você que vai amanhecer na tua vida, se você crê, diz amém. Você que está vivendo um tempo de açoites, um tempo de batalhas, um tempo de lutas, um tempo de adversidades, vai amanhecer na sua vida. Suporta mais um pouquinho, permaneça firme, porque Deus fará com que um novo dia aconteça na sua vida. Não vai ser um dia comum, querido. Eu quero te lembrar que o rei Dário dá uma ordem, e quem descumprisse aquela ordem iria para a cova dos leões. E Daniel ora 3 vezes ao dia. Ele não respeita a ordem do rei, e ele é lançado, porque ele foi denunciado, e então ele é lançado na cova. E a Bíblia diz que o próprio rei, ele observa, porque ele estava lá, e depois que ele é lançado na cova com leões famintos, foi posto uma pedra, e o rei com seu anel selou. E o texto diz assim: para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Eu vim aqui falar com crente maduro, que existem algumas covas e alguns leões que Deus não vai te livrar. Você vai estar dentro dela. Ele vai permitir que você esteja dentro dela. Ele não vai te livrar. E o rei foi lá e selou com seu anel. Para quê? Para que nada se mudasse a respeito de Daniel, porque Daniel fazia parte de um propósito de Deus, um propósito que mais à frente viraria exaltação. Se eu for te mostrar isso para você entender, em Daniel no capítulo 6, no versículo 19, aquele que fez com que o decreto acontecesse, aquele que selou com seu anel, é o mesmo, irmãos, porque diz assim, olha, primeiro você vira para a pessoa do teu lado e diz assim: vai amanhecer na sua vida. Esse texto diz assim, olha: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E o versículo seguinte diz: chegando-se ele à cova, o que diz ali? Chamou por Daniel com voz. Pô, cara, esse cara deve estar todo despedaçado. As pessoas que estão te olhando não entendem que dentro de você há resiliência. Dentro de você há um fator, porque a resiliência hoje é descoberta dentro do ser humano. Quando as pessoas acharam que ia te destruir, que iam te amassar, quando as pessoas acharam que não tinha jeito, daqui a pouco você se recompõe, porque há resiliência dentro de você. A resiliência é o poder que um objeto tem de perder a sua característica, a sua forma original. Eu já te expliquei aqui, uma bola de aniversário se amassa, enche ela um pouquinho, se amassa essa, estica, mas quando você solta ela volta para sua forma original, irmãos. Assim é você. Então pela manhã o rei Dário chega lá, diante da cova dos leões. E aí como é que é a voz do rei Dário? Ele vira e diz assim: Daniel, Daniel. Disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo. As pessoas, elas irão te reconhecer como aquela que resistiu à dor, que suportou a dor, que se levantou e que esperou o momento da dupla honra, irmãos. Deus não vai te trazer de qualquer maneira. Deus não vai mandar você voltar de qualquer jeito. Ele tem algo contigo nessa terra, e Ele quer fazer cumprir aquilo que Ele tem contigo. E aí ele vira e diz assim: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive
eternamente. Oh meu Deus, o meu Deus, perdão, enviou o seu anjo. E o que o anjo fez, irmãos? Você não vai sair dessa cova de qualquer maneira, irmãos. Esse processo de cova, quando chegar ao fim, que a pedra for removida e você sair dela, você vai sair com dupla honra. Porque o teu testemunho, ele vai chegar diante de outras pessoas e elas vão reconhecer o teu Deus como Senhor de todas as coisas. Nesse tempo de aflição, nesse momento de dor, Deus vai fazer isso. O meu Deus, Ele enviou um anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência. Irmãos, olha para o pastor, ele não foi poupado da cova. Olha para a pessoa do teu lado e diga: pode ser que você não seja poupado da cova. Mas diz para ele ou para ela: mas sabe os leões? Deus enviará um anjo e fechará a boca dos leões. Deixa eu falar para você o que Deus me fala nesse texto. Eu entendo que foi a madrugada mais bonita da vida de Daniel. Eu não consigo entender que Daniel dormiu, irmãos. Não era tão somente preocupado com os leões, mas o Espírito se apossou de Daniel. E eu acredito que Daniel se tranquilizou. Viu leões famintos sendo tratados como gatinhos. Eu acredito que aquela noite foi a noite mais bonita da vida do homem de Deus, dentro da caverna, dentro da cova. Esses dias o pastor Edson no domingo estava ministrando. Eu já falei aqui que quando colocam a pedra no sepulcro de Cristo, irmãos, bem, se o sepulcro já é um lugar escuro, sim ou não, imagina com uma pedra sem nenhum tipo de claridade. Você imagina esse lugar completamente escuro, mas ali não precisava de claridade, porque o próprio Cristo é a luz. Existem momentos na tua vida que você de repente está sentindo uma caverna no escuro, e o Espírito Santo está dizendo para ti assim: olha, o que te importa é aquele que habita em vós, que sou eu. Vós sois reflexo. Então tu vai brilhar. Mas hoje eu vim aqui te dizer que você não vai brilhar de qualquer maneira, não. Você vai brilhar com dupla honra. Você não vai voltar de qualquer maneira, não. Você vai voltar com dupla honra. O Deus que te escolheu não abriu mão de você. Você não vai ficar perdido na beira do caminho, irmãos. Não cometi delito algum. Ele podia dizer assim: mas ele podia ter me livrado da cova. Sabe o que Deus está dizendo? Se tu está indo para a cova, glorifica o nome do Senhor, porque vai ser nesse tempo de cova que a tua intimidade com Deus vai aumentar de uma maneira sobrenatural. Vira assim: pastor, será que os leões não comeram Daniel porque não estavam com fome? Bem, o texto responde. Vamos seguir o texto. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano, irmãos, recebe isso aí, que Deus hoje está falando com vidas aqui. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E o que houve com esses homens, irmãos? Foram lançados na mesma cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. Irmãos, aqui está tratando de um plano espiritual. Toda a potestade, toda a legião que está se levantando contra a tua vida, ela vai voltar derrotada, porque ela não pode contigo. E aí eles foram lançados, e ainda o que? Não tinham chegado ao fundo, e já os leões
e lhe esmigalharam todos os ossos. Você tem pago um alto preço para permanecer na posição. E Deus tem dito e quer hoje confirmar no teu coração. Você tem se submetido. Você tem aprendido a se calar. Você não tem aberto a sua boca, ainda que fosse um direito seu. Tu tem entendido que o apóstolo Paulo disse que somos como ovelhas para o matadouro. Você tem se calado, tu tem chorado, tu tem sofrido, mas Deus hoje está dizendo para você que chegou um tempo de voltar, e tu vai voltar com dupla honra. Antes de eu voltar para o texto, deixa eu te fazer lembrar de um outro homem chamado José. Os seus irmãos o invejaram por causa de uma túnica, irmãos. E então os irmãos diziam: meu pai ama mais a José do que a nós. Eu quero dizer que você é o queridinho do Senhor. Você é a queridinha do Senhor, por isso que estão se levantando problemas. Por isso que as dificuldades têm se apresentado diante de você. Você é o queridinho, você é a queridinha. Você é aquele filho que ganhou uma túnica, cara. O mundo tem maior inveja de você, Satanás tem maior inveja de você. Mas tu ganhou a túnica, tu não tem culpa. Os irmãos estão se levantando, eles estão tramando contra a tua vida, você está entendendo? Diga amém. Existem pessoas tramando contra você, tentando de alguma maneira destruir a tua vida, destruir a sua família, destruir o seu ministério, destruir a tua vida com Deus. Há uma reunião no inferno contra a tua vida. E assim aconteceu com José. Houve uma reunião contra a vida dele. Os irmãos tramando: nós vamos matar. E aí Rúben diz: não, matar não, vamos lançá-lo numa cisterna, vamos deixá-lo por conta. Matar não. E lançam José numa cisterna. Você lembra desse texto? Diga amém. E de repente eles matam lá um animal, e com o sangue desse animal eles mancham a roupa ou a túnica de José com sangue. E eles apresentam diante do pai. Eles tinham que dar uma informação para o pai. Eles chegam diante de Jacó e diz: pai, eu não sei o que houve, nós achamos essas vestes aqui, pai, completamente ensanguentadas. E o pai olha para aquelas vestes e chora, irmãos. Parte da vida de Jacó se acaba naquele momento. E Rúben, o primogênito, é quem leva a notícia para o pai. Eu vim aqui te dizer que está chegando um tempo na tua vida, não é de você voltar de qualquer maneira não, é de você voltar com dupla honra. Porque passou-se todas as coisas. O cara foi para a prisão, foi solto, voltou para a prisão, até chegar o dia em que Faraó disse: acharíamos homem como esse, em que nele há o Espírito de Deus. Em todas as nossas províncias, em todo o nosso reinado, não tem ninguém como José. E quando José se faz conhecer dos seus irmãos, ele podia se vingar, mas ele não se vinga. Ele vira para os irmãos e diz: olha, isso tudo aqui era um propósito de Deus. O que o crente tem que entender é que você está debaixo de um propósito de Deus, mas você é um eleito, você é alguém escolhido por Deus. A tua tribulação não vai durar a vida inteira, os seus problemas não durarão a vida inteira. Há de chegar um momento em que Deus diz: chega, agora filha, volta, porque é um tempo de voltar com dupla honra. Você sabe o que aconteceu? Você sabe com quem ficou a incumbência de avisar o pai que José estava vivo e que agora era governador do Egito? Com Rúben. O primogênito teve que voltar. Eu quero profetizar no mundo espiritual: se pessoas foram usadas para te destruir, essas pessoas serão usadas para que você possa obter dupla honra em Deus.
mesmo Rubem que levou a notícia ruim. É o mesmo Rubem que depois volta e diz: pai, era tudo uma mentira. O nosso irmão não estava morto não. Ele está vivo e ele quer ver o Senhor. A gente não entende isso, irmãos. E eu encerro com o texto em Atos, no 16, a partir do versículo 35. Vamos ler essa primeira parte. Quando amanheceu. Vamos lá, vamos comigo aqui. Vamos, o que diz? Quando. Vamos mais uma vez. Quando. Olha para a pessoa do teu lado, diz para ela: vai amanhecer na tua vida. Fala para a pessoa: Deus quer mais do que te tornar livre. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Deixa eu te explicar. Os pretores mandam os oficiais de justiça e diz assim: sabe aqueles homens que estavam presos? Vira para o carcereiro: sei, então, manda soltá-los. Como é que é? É isso aí. Aí o carcereiro, muito feliz, porque já havia passado pelas águas batimais, sua família creu no Senhor Jesus. Então o carcereiro comunicou a Paulo, diz o 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Que coisa linda, né, irmão? Vamos ser sinceros, os caras estavam presos, foram açoitados. Coisa linda demais. Só que Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Negativo. Nós não vamos sair não. Não. Nós não vamos sair. Nós vamos permanecer aqui. Que negócio é esse? Quer dizer, agora eles querem nos soltar. Nós não passamos nem por um julgamento. Qual era o objetivo de Paulo? Bem, Paulo quis dar uma lição dos oficiais de Filipos. Por quê? Porque a fim de proteger os outros cristãos que viriam. Eles vão pensar duas vezes antes de tocar em pessoas como nós. Capta isso aí, pega no teu espírito, em nome de Jesus. Algumas coisas que você viveu, os seus filhos, seja espirituais ou biológicos, não viverão, porque você foi o exemplo. Quando o inimigo se apresentar, ele vai: não posso fazer não, rapaz, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque já teve alguém lá e nós nos estrepamos. Então eles não podiam. E fora que a notícia de Paulo e Silas seria considerado, quando fossem considerados inocentes e libertos, faria com que os inimigos, e aí eu volto a dizer, pensassem duas vezes antes de afligir qualquer cristão. Repita comigo: alguém paga um preço. Alguém é o pioneiro, para que depois venha o tempo da sombra. Antes da sombra, alguém levou, pessoas levaram muito sol no lombo, sofreram horrores, pagaram um preço caríssimo, para agora alguém desfrutar de um tempo muito melhor. Vamos entender? Paulo diz negativo. Não, rapaz, eu fui tratado pela família do carcereiro, mas os hematomas estão aqui, apanhei pra caramba. Isso aí, irmão, sabe o que é?
A visão do cristão tem que mudar. Porque às vezes qualquer escapezinho do... Quantos casamentos aqui nós orientamos? A mulher se posicionou, aí o marido foi lá sabe, aí cedeu um pouquinho. Ele veio no culto de domingo à noite, aí ela volta tudo de novo. Estratégia, queridos. Estratégia. E aí tu recua, começa a batalhar. Pastor, você sabe, mas eu avisei, calma. Mas eu achei, mas Deus não pode, pastor, fazer? Pode, mas há uma raiz no mundo, mas Deus não pode arrancar, pode. Mas calma. Se tem um processo, viva o processo. Se é dupla honra, é dupla honra. Existem pessoas que comendo as migalhas que caem da mesa. O carcereiro está feliz da vida. Cara, esse cara cuidou da minha vida espiritual. Eu nunca mais vou esquecer o apóstolo Paulo. Nunca mais. Aí ele vira e diz assim, quando ele recebe a notícia, diz, não, replicou-lhe Paulo, não, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere. Sabe o que ele está dizendo? Agora eles vão ter que vir aqui também publicamente e vão ter que dizer que nós não fizemos nada. Tem um tempo na tua vida em que você precisa se posicionar, de saber quem você é diante dos teus inimigos. Inimigo, não me venha com migalhas, porque eu não quero migalhas. Não me venha com chorumelas, não me venha. Não me venha achando que essa coisinha vai massagear o meu ego. Não vai. Eu quero dupla honra. Se vocês fizeram, vocês terão que me honrar. Isso aí deveria de ser a fala do cristão diante das afrontas, das dificuldades. Mas não é isso que acontece com a gente. A gente põe a viola no saco, como diz o ditado, e a gente vai embora. Por isso é que tem lares que o milagre ainda não aconteceu. Você não se impõe. Você não consegue, dentro daquilo que você sabe que Deus não está, você inclusive participa. Porque você usa a frase, não tem nada a ver. Não. Através do teu testemunho, esse homem vai se converter, essa mulher vai se converter, esses filhos irão se converter. Através da tua dedicação, da tua oração, teus filhos vão dizer, pô, meu pai ora, minha mãe ora, então eu também orarei. Mas não. Ele diz assim, na parte final do versículo 37, não será assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Gente, que afronta. Só o filho legítimo, só quando a pessoa reconhece quem ela é diante de Deus, ela é ousada dessa maneira. Alguns vão dizer, estar livre da prisão já é vitória. Outros vão dizer, só livre da prisão não me contenta, eu quero mais, eu quero dupla honra. E aí, o que houve no 38? Olha o 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de quê? Temor. Por quê, pastor, que eles estavam com medo? Porque eles sabiam que se Paulo levasse aquele processo adiante, eles perderiam as credenciais deles, irmãos.
Se tu se posicionar, o diabo, o inimigo, o demônio que está se levantando, a potestade, a legião que possa estar se levantando contra a tua vida, ela vai ter que voltar para o inferno como perdedora, e ela vai ter que dar conta. Por que tu não venceu? E ela vai dizer, porque ela acredita, ele acredita num Deus capaz de mudar todas as coisas. E aí os oficiais comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Não podíamos ter tocado neles. Às vezes o inimigo tocou em você, mas hoje eu vim aqui te dizer que agora ele descobriu que ele não pode mais tocar em você, nunca mais. Diga amém. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Pelo amor de Deus, cara, vai embora, vai embora. Tema da nossa meditação: só os músicos, os trabalhadores permaneçam sentados, por favor. Um tempo de voltar, não de qualquer maneira, mas com dupla honra. Dupla honra. Deus levantará Rubens para desfazer o mal que fizeram contra a tua vida. Deus levantará Dários para desfazer o mal que fizeram contra a tua vida. Deus levantará Nabucodonosores para abrir essa fornalha. Dê-me toda a tua atenção. Fica aqui, fica comigo aqui. Os trabalhadores aí, quebra a atenção do pessoal. Para poder abrir essa fornalha. Pergunta assim, pastor: por que o rei quis abrir a fornalha? Ele queria ver o quarto homem de perto, irmãos. Mas quando ele abriu a fornalha, só estava Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não foi dado a ele o direito de ver de perto. Só é dado o direito de ver de perto e caminhar do lado os filhos. Aqueles que não abrem mão do propósito. Se o propósito é a fornalha, eu vou. Se o propósito é cova, eu vou. Se o propósito é o Egito, eu vou. Não fogem do propósito. Hoje Deus está falando com você, não fuja do propósito. Chegará um tempo na tua vida de voltar, mas tu irás voltar com dupla honra. No lugar da vossa vergonha, eu vos darei dupla honra. O Senhor está falando, dizendo assim: vou mudar a vossa sorte. Eu gosto do Evangelho de João, quando Jesus vai dizer assim: ó, de uma outra vez vos verei, e a vossa tristeza se converterá em alegria. Hoje tu está chorando, mas daqui a um período você vai estar sorrindo. Dupla honra, irmãos. É o que Deus tem para entregar hoje para você. Não aceite migalhas. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra no teu coração. Porque às vezes a gente vê pessoas, as pessoas vêm nos procurar e dizem: pastor, já melhorou 10%. Não aceite migalhas, irmãos. Você foi chamado para dupla honra. Pastor, a situação já melhorou 50%. Quando Jesus percebe e pergunta para aquele cego: o que vês? Ele diz: Senhor, eu vejo homens como árvores. Aí Jesus toca de novo na vista dele. E agora, Senhor, eu vejo tudo normal. Deus é Deus de completude.
plenitude, ou seja, Ele te dá e te dá o pleno, te dá o completo. Ele não vai ficar contigo, brincando contigo. Toma só um pouquinho, porque agora não. Outras lutas virão e outras vitórias também virão. Se coloque de pé no teu lugar. Um tempo de voltar com dupla honra. Eu queria que você entendesse isso hoje aí. Eu queria que você fizesse a sua oração. Eu queria que você dissesse: Senhor, eu tenho vivido um tempo muito difícil na minha vida. Eu tenho passado por uma situação que só o Senhor sabe. Mas Senhor, hoje eu estou disposto a te apresentar essa situação e dizer para mim, para ti, que chegou um tempo de dupla honra, eu creio, na minha vida. Tome posse disso em nome de Jesus. Eu quero encerrar com uma canção maravilhosa, Graça, que diz: quando tudo em mim era incerto. Às vezes você tem olhado para você e tem se visto nessa situação. Os meus olhos já não viam as tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração. Então, no nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que veio à frente, Deus está te dando dupla honra hoje. Hoje. Toma posse disso. Você vai virar e vai dizer: chega de vergonha, chega de humilhação, chega das coisas acontecerem na vida das pessoas que estão próximas de você e não acontecerem na tua. Chega disso. Ele vai te dar dupla honra. Alguns dos teus desejos, eles acontecerão até o término desse ano. Dupla honra. O telefone vai tocar, o e-mail vai chegar. Um tempo de novidades se apressa para vir sobre a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Quando tudo em mim era incerto, os teus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração. dupla honra, Deus. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os teus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração, Senhor. Somente a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda,
obrigado. Fui alcançado. Leva-nos em paz, Senhor, em segurança. Não dormita e dorme o guarda de Israel. Obrigado, Jesus, porque não aceitamos mais qualquer coisa. Não aceitamos mais qualquer coisa. Se é para honra, precisa ser dupla honra, Senhor. Obrigado, porque esse ministério, ele toma posse dessa dupla honra, Jesus. Ele não aceita mais qualquer coisinha, qualquer migalha que cai da mesa. Não, Senhor. Coisas extraordinárias precisarão acontecer. Do contrário, Deus, são lutas que vencemos com os nossos braços. Então, meu Pai, seu povo, seus filhos estão saindo daqui com a certeza, Senhor, ó Pai, do tema dessa meditação de hoje, Jesus, daquilo, Senhor, que nasceu no teu coração, que chegou um tempo de voltar, mas não de qualquer maneira. Voltarmos com dupla honra. Eles estão voltando para os lares com dupla honra, para as casas com dupla honra. Eles estão voltando amanhã para os seus trabalhos com dupla honra. No nome do Senhor Jesus, para os seus casamentos com dupla honra, para os seus ministérios com dupla honra. Ah, meu Deus, ser exaltado através da vida deles, no nome santo do Senhor Jesus.